O pesquisador Diego Cunha Zied, da Unesp de Dracena, fala sobre tecnologias para a produção de cogumelos. Ele e sua equipe estudam espécies de cogumelos com diferentes aplicações e utilizações, como para alimentação, medicina, biorremediação de ambientes poluídos e biodegradação. O Ciências Sem Limites começa agora. O Ciências Sem Limites está no ar. E como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre tecnologia para a produção de cogumelos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Diego Zied, do campus de Dracena, da Unesp, da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas. Professor, prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites. É um grande prazer, obrigado pelo convite. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, nós queremos saber um pouco da sua trajetória acadêmica. Ótimo. João, eu sou engenheiro agrônomo, realizei o meu mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu, tudo na parte voltada à produção de cogumelos, no qual a gente denomina de fungicultura. Antes de eu entrar no mestrado e doutorado, eu passei pela Academia Russa de Ciências, fiz uma especialização. E no doutorado tive uma bolsa sanduíche para fazer uma parte da pesquisa na Espanha, num centro de investigação de produção de cogumelos. Logo em seguida, me apaixonei pelos cogumelos, segui fazendo um pós-doutorado em microbiologia agrícola. Sempre trabalhei com a microbiologia agrícola. Em 2014 iniciei através do concurso público aqui no campus da Unesp de Dracena. Criamos um centro de estudos de cogumelo. Que ambiente é esse que nós estamos? Exatamente, aqui é o Centro de Estudos em Cogumelos, chamado CECOG. Perfeito. Para quem está nos perguntando, nos assistindo, pode perguntar, por que pesquisar cogumelo? Muitas pessoas perguntam isso, né? E poucas pessoas pesquisam cogumelo. Então, por isso eu acho que a curiosidade é tão grande. Os cogumelos possuem inúmeras vantagens se comparado com as plantas e com os animais. Nós estamos se referindo a um fungo. Então, o cogumelo nada mais é que um fungo. Mas benéfico. Benéfico, exatamente. As pessoas, quando falam de fungos... De fungo acha que é nocivo. Acha que é doença. Acho que é doença. Doença de planta, doença nos seres humanos, doenças em animais. Mas não, diferentemente, os cogumelos servem para nutrição, servem como fármacos, para tratamento de algumas doenças, e também tem um grande papel ambiental, como, por exemplo, eles foram descobertos apodrecendo madeira. Tenho certeza que na rua você já viu um tronco de árvore com algumas orelhas de pau. Chama orelha de pau aquele tipo de cogumelo. Popularmente o pessoal se refere como orelha de pau. E aqueles cogumelos, conforme o gramado chove durante uma semana, começa a brotar ali na grama, na madeira, é o mesmo tipo? Aquilo é um perigo, né? Ele é nocivo? Na realidade, a gente classifica os cogumelos em 4 grupos: comestível, medicinal, tóxico e alucinógeno. Então esses que após a chuva, no estrume do gado, sim, nos gramados, né, podem ser alucinógenos ou tóxicos. Por que alucinógeno? Ele age diretamente no cérebro? Existe um cogumelo que inclusive é bem conhecido entre as crianças, que é o cogumelo do Mario. Eu não sei se do desenho, do videogame. Sim, do videogame. Eu não sei se você pegou essa época, mas o Mario, quando come esse cogumelo, ele cresce. E aquilo é cientificamente comprovado. É um cogumelo chamado amanita, que ao ingerir é um cogumelo alucinógeno, e a sensação que a pessoa tem ao ingerir esse cogumelo é que ele está crescendo. Perfeito. Então, olha a sacada do videogame. Sim, ele associou e popularizou, popularizou, né? E o medicinal? O medicinal é um ramo que está em extremo desenvolvimento. Os cogumelos medicinais, eles fornecem algumas biomoléculas, né? Não sei se compensa a gente entrar em especificidade, como beta-glucano, blazespirol, que agem aumentando o sistema imunológico. Então, quando você pega pacientes que têm câncer, que têm algumas doenças
que debilitam o sistema imunológico. E que necessitam de um reforço. E que necessitam de um estímulo imunológico. Aliás, parece que o senhor tem 2 alunos, ou um aluno que pesquisa especificamente o cogumelo medicinal? Sim, sim. É o Wagner? É o Wagner e a Isabela. E a Isabela. Vamos ver o que os dois têm a dizer? Roda o VT. Eu sou mestrando do programa de pós-graduação em microbiologia agrícola da Unesp de Jaboticabal. Eu trabalho aqui com o professor Diego Zied, na FCAT, aqui de Dracena. E atualmente eu trabalho com o cogumelo Agaricus subrifescens, mais conhecido também como cogumelo medicinal ou cogumelo amêndoa. E o intuito da minha pesquisa é estabelecer um cultivo ótimo para a produção aqui no Brasil. A gente tem uma grande demanda de tecnologias para esse cogumelo, já que comumente a gente se utiliza de tecnologias de outros cogumelos para se produzir ele aqui no Brasil. Então, o intuito da minha pesquisa é adaptar um cultivo adequado para esse cogumelo, sendo 2 extremos: um cultivo tecnológico, que é um cultivo em câmeras climáticas, onde eu tenho o controle de oxigênio, CO2, umidade, e um cultivo mais rústico, que é o cultivo a campo, onde eu não tenho controle dessas condições climáticas, nem de umidade, nem de oxigênio e nem de CO2. Então, com esses 2 experimentos também eu pretendo caracterizar sobre as biomoléculas, que é um dos requisitos também do experimento da Isabela, e avaliar aonde eu tenho maior produtividade de biomoléculas, se em condições de cultivo tecnológicos ou se em cultivos mais rústicos. Já que a produção desse cogumelo é voltado especificamente mais por conta dessas biomoléculas, já que ele é um cogumelo medicinal. A gente está utilizando 6 linhagens a princípio, então a gente teve um pré-experimento para avaliar todas as linhagens produzidas no Brasil, e dessas linhagens que a gente conseguiu tirar essas 6 linhagens para realizar o experimento. Então a gente tem um resultado superficial das 6 melhores linhagens que serão levados a campo a partir do mês que vem, avaliando linhagem e também as condições de campo, quais são melhores. O meu projeto é em conjunto com o Wagner, e eu sou responsável pela parte da caracterização de biomoléculas do Agaricus subrifescens, que é um cogumelo nativo do Brasil, em cultivo submerso, que é esse aqui atrás da gente, e que nada mais é do que um enraizamento do fungo em si. Tem 2 meios internacionais e estamos propondo o terceiro, que é o extrato de sorgo, que é basicamente um resíduo de uma etapa primordial assim, de um laboratório como esse, que é a produção da semente que usa para inocular o composto para produzir o cogumelo. Então, a gente usa esse resíduo, esse líquido que resulta, para a gente comparar se ele também se desenvolve bem nesse terceiro meio. Enquanto esses 2 outros meios são mais caros. E esse é o que nós encontramos aqui no laboratório no dia a dia para a produção de semente, né? Parabéns pelos depoimentos, hein, professor? É uma equipe engajada na pesquisa, né? Os alunos se dedicam diariamente, que são organismos vivos que crescem muito rápido. Perfeito. O senhor falou em organismos vivos. Como é que é a melhor maneira de se preparar um cogumelo suculento, delicioso? O senhor vai responder, mas não nesse bloco, porque nós chegamos ao final dessa primeira parte. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É diego.zied@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus de Dracena, www.dracena.unesp.br. É um breve intervalo e nós voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa dessa semana, nós estamos falando sobre tecnologias para a produção de cogumelos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Diego Zied, do campus de Dracena, da Unesp, da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas. Terminamos o bloco, professor, falando qual a melhor maneira de se preparar um cogumelo. Os cogumelos podem ser consumidos de diversas formas, desde cru, a assado, a cozido na forma de sopa,
fica a cargo do cliente. E uma coisa muito interessante é que, quando se fala em cogumelo no Brasil, a pessoa associa a janta, né? Uma refeição ali, né? Uma refeição. Até pizza, né? Exatamente, na janta. Por quê? Porque ou é ingerido na forma de risoto, na forma de pizza. Hoje algumas hamburguerias já estão inserindo os cogumelos nos lanches. Mas o cogumelo pode ser consumido no café da manhã. No café da manhã? Junto com ovos, fazendo um omelete. No almoço, junto com carnes. Ou até mente cru na salada. Quem está nos vendo, que gosto tem o cogumelo? É claro, a televisão nós não temos como provar. Ele é meio neutro, ele tem um gosto peculiar. Os cogumelos, eles têm uma textura e um cheiro, um odor único. Semelhante. Único. Eu diria que cada um tem a sua especificidade. Tá. Né? Quando você prepara o champignon, o cheiro é totalmente diferente do shiitake. E a textura dele é bem particular. Parece uma ostra, parece um frutos do mar. Então, dependendo do prato que você quer fazer, você busca um cogumelo mais adequado. Perfeito. Da onde teve a origem o cogumelo? É da Europa? Da onde que vem? Os cogumelos, como a gente falou no início do programa, praticamente vieram todos de fora. Com relação ao que nós temos aqui na bancada, Quais são esses? Nós temos o shimeji branco, que é uma variedade asiática. Temos também um outro shimeji, que é esse maior, que ele é chamado de shimeji europeu. Então, dependendo da combinação que você quer fazer, você utiliza um. Agora, veja que interessante. E o champignon da França? O champignon é originário da França e é o mais consumido no Brasil. Por quê? Eu acho que devido ser oferecido em conserva. Eu acho que todo mundo muitas vezes nem viu o cogumelo fresco, mas na prateleira do supermercado, na forma de conserva, no qual é usado no estrogonofe, muita gente conhece. Por que o brasileiro ou o Brasil ainda não se criou o hábito da produção em larga escala do cogumelo? É uma ótima questão. Enquanto a maioria dos países desenvolvidos, que possuem pequenas áreas, como o caso do Japão, da Holanda, da França, da Alemanha, que não tem essa quantidade de área que nós temos no Brasil, que permite o pastejo de animais, né, esses países investem na tecnologia de produção, porque requer espaços menores, como pode ser visto nas filmagens, e a produção é muito mais rápida. Enquanto a engorda de um animal aí pode variar até 1 ano, até mais. 2 anos. 2 anos, vezes, dependendo né? do método. Qual é o período para se colher? Com 16 dias já pode se colher algumas 16 espécies. dias? Como o shimeji. Né? Então você tem ele nesse tamanho, com 16 dias, depois de 2 dias ele já está no ponto de colheita. Então olha a diferença, em 2 dias o ganho de massa. Quer dizer, aqui com 16 e aqui com 18? Praticamente. Quer dizer, é um salto... É uma eficiência. É uma eficiência. É uma eficiência biológica muito grande. E em termos proteicos, ele é altamente proteico? Ele tem um teor elevado de proteína, não quanto a carne, tá? Mas ele se destaca também por não possuir gordura, colesterol. Né? Então, um alimento extremamente light. Quais são as variedades? No Brasil, o mais consumido é o champignon. Logo depois vem o shimeji, que é essa ampla diversidade que nós temos. Para você ter uma informação que eu acho que é muito importante, existe o shimeji, como esses aqui, até de coloração salmão e amarela. O terceiro mais consumido é o shiitake. Aliás, falando em shiitake, o shiitake é da Ásia, né? É asiático. O senhor tem membro da equipe que pesquisa o shiitake? Sim, temos a Bianca. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT da Bianca. Eu estou testando diferentes porcentagens de moinha de carvão no substrato da Lentinula edodes, que é mais popularmente conhecido como shiitake. Muitos produtores já utilizam a moinha de carvão no substrato, porém de maneira empírica. Então aqui nós estamos testando 6 tratamentos, sendo a controle, 1% de moinha de carvão, 2%, 4%, 8% e 16%. A moinha de carvão nada mais é do que um resíduo que sobra do carvão vegetal.
Esse carvão vegetal, ele é feito aí através da queima da tora de eucalipto e esse resíduo é o que sobra e não tem uma finalidade para ele. Então, os produtores geralmente utilizam no substrato para adquirir aí um alimento de altíssima nutrição, com alta porcentagem de proteína e alguns compostos aí farmacológicos. Bom, nós hoje estamos com 53 dias, desde o momento que a gente fez o inóculo, que foi a parte da introdução da semente no bloco, e a retirada daquele plástico que vocês viram vai ser a partir daqui um mês e meio mais ou menos. Professor, parabéns pelo depoimento da Bianca. Além dessas variedades, existem outras? Sim, essas variedades são a que nós chamamos de comestíveis. Nós estamos desenvolvendo um projeto juntamente com um professor da USP chamado Cássius sobre a produção de cogumelos bioluminescentes. Que é isso? Bom, quando a gente fala de bioluminescente, a gente associa o vagalume, né, que é aquele inseto que emite a luz. O cogumelo também emite a luz, a coloração verde, essa variedade que nós estamos estudando. Só que a diferença para o vagalume é que o vagalume pisca e o cogumelo não. A fluorescência dele é constante. E por que ele faz isso? Devido a uma enzima que ele possui, chamada luciferina, então uma enzima própria do metabólico. E é comestível? E essa luz, na natureza, é utilizada para atrair os insetos. Que os insetos entram em contato com os esporos, a grosso modo a semente do cogumelo, para espalhar pela floresta. Tá, mas não é comestível? Não, os cogumelos bioluminescentes não são comestíveis. É fácil a gente obter uma semente do cogumelo para cultivar em casa? Não é fácil. A gente precisa de um laboratório extremamente estruturado, com um processo de asepsia rigoroso e um grande detalhamento até chegar no produto que é levado ao produtor. Perfeito. Nós vamos continuar falando sobre cogumelos no bloco seguinte. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o programa desta semana estamos abordando tecnologias para a produção de cogumelos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Diego Zied, do campus de Dracena, da Unesp. Professor, o custo, a produção, muita gente em casa pode estar perguntando, é muito caro produzir? Porque a gente nota com essas imagens que a gente está vendo, num pequeno espaço tem um cultivo de inúmeros cogumelos, essas armadilhas também para captar as moscas. Tem que ter um ambiente muito bem preparado? Conta pra gente. O ambiente tem que estar com um restrito controle de temperatura, umidade relativa. Geralmente em quantos graus? Depende da variedade, Tá. Mas de uma maneira geral varia de 16 graus a 30 graus. Então você tendo a capacidade de controle dessa diversidade de temperatura é o suficiente. E a umidade sempre superior a 80%. Quer dizer, não é tão fácil cultivar em casa, né? Quem está pensando, fala, eu tenho um quartinho aqui, eu vou começar a cultivar. Não é assim, né, professor? Não é assim, porque essas condições que eu acabei de mencionar favorece também o aparecimento de algumas doenças. O cogumelo também fica doente. O cogumelo também é atacado por pragas, por moscas. Então todo mundo quer ir nesse ambiente fresco e úmido, o que dificulta ainda mais a produção. E aí, no caso, tem que ter um preparo do jeito que a gente viu nessas imagens que passou, né? Não tem como. Exatamente. Na natureza é muito difícil cultivá-lo. Inicialmente, o shiitake era produzido em toras de eucalipto. Já está ultrapassada essa tecnologia? Já é um cultivo um pouco ultrapassado. Hoje, conforme mostrado nas imagens, a pesquisa da Bianca, né, é uma tecnologia muito mais avançada. E um grande detalhe que eu queria mencionar é que ele não produz só tão rápido, por 16 dias. A conversão também é muito grande. O que é essa conversão? 1 quilo de substrato, você consegue colher 400 a 300 gramas de cogumelo fresco. Lembrando que esse substrato utilizado para a produção de cogumelo, muitas vezes é resíduo.
é resíduo de cana, é palha de braquiária, Quer dizer, é uma coisa extremamente barata. é serragem. E por que ele é tão caro no comércio? Essa pergunta é muito boa. Os produtores do Brasil, e aí linka com o início da nossa entrevista de tecnologia de produção, ainda não têm o domínio da produção. Então, às vezes, eles acertam 2 lotes e erram 1, acertam 3 e erram 2. Então, isso dá um custo muito alto. Por quê? Porque a produção não é constante o ano inteiro, devido à muita falta variação. de tecnologia. Então, cada vez mais nós estamos adaptando tecnologias. Esses cogumelos podem ser chamados de exóticos, porque não são no Brasil. E assim a gente visa a redução do preço no mercado para que a população brasileira Para possa quem está consumir. nos vendo, o senhor que já foi para a Europa, e em termos de preço, Europa, Brasil, comparado o cogumelo e a carne, como é que é? Bom, é totalmente diferente do que acontece na Europa do que acontece no Brasil. Enquanto o quilo na Europa está em torno de €1 o cogumelo, euro. e a carne bovina ou outras carnes ficam em torno de €6, aqui no Brasil a gente encontra uma carne mais barata e o quilo do cogumelo a 25, inverso. 30, é o inverso. Perfeito. O senhor falou em variedades. O senhor tem um membro da sua equipe que veio do exterior. Pesquisa uma outra qualidade? Quem que é? Exato, é uma aluna de doutorado chamada Melissa e ela está trazendo uma espécie que a gente nunca cultivou no Brasil. Inclusive o consumidor também não sabe nem o gosto. Vamos ver o que ela tem a nos dizer? Roda o VT da Melissa. Eu vim da Universidade Nacional de San Martín, onde estou fazendo meu doutorado, na Argentina. Eu vim para fazer uns experimentos com os cogumelos com que eu trabalho. São um grupo de cogumelos que se chamam Lehmannsella. Eles são comestíveis, estão presentes em quase todo o mundo, mas estão pouco estudados. Estamos estudando todo, desde sua taxonomia, ou seja, quais são as espécies que estão presentes na Argentina, até a tecnologia de cultivo. A ideia é consagrar o jeito de cultivo deles para obter os maiores rendimentos. Aqui, particularmente no SECOG, eu vim para estudar o perfil nutricional dos fungos com que eu trabalho. E a ideia da pesquisa daqui é saber quais são os nutrientes que meu fungo prefere para crescer, qual que é a quantidade de suplementos, o tipo de suplementos. Professor, parabéns pelo depoimento da Melissa, uma argentina que já se familiarizou até com o português nosso, né? Já está com um portunhol bem fluente. Bem influente. Professor, falando então dessas inúmeras variedades, o senhor tem um projeto inédito, inovador e que pode causar até uma revolução dos cogumelos associados ao eucalipto. Conta pra gente. A gente tem um projeto financiado pelo CNPq que tem como principal objetivo substituir a destoca que acontece ao final do cultivo de eucalipto. O eucalipto, para entrar no ponto de corte, demora em média aí 7 anos. Né? Muitas vezes, em seguida, o produtor quer renovar sua cultura. Aí ele tem que tirar todos aqueles tocos que ficam. Que é o resto da raiz ali. Que é o resto Porque da se ele não raiz. tirar, vai brotar. Exato. Vai brotar, vai impedir que ele entre plantando um milho, uma soja, porque os tratores, as máquinas não vão conseguir transitar pelo terreno. Qual é o seu objetivo aí? O objetivo é substituir essa retirada das raízes, que hoje acontece com máquinas pesadas, tratores, Compactação de solo. compactação de solo, queima de combustível, gasto elevado, pelo apodrecimento natural dos cogumelos. O que é? O senhor vai depositar a semente do cogumelo ali no toco do eucalipto? Exatamente. Esse estudo começa com a coleta dos cogumelos na nossa região, a verificação da eficiência no apodrecimento das madeiras, como pode ser visto nas imagens. Qual é o tempo disso de degradação? Hoje nós chegamos em algumas espécies que conseguem apodrecer 30% da madeira em aproximadamente 60 dias. É muito rápido.
É rápido, mas está... E ainda o produtor pode colher o cogumelo? Então, veja bem, os cogumelos comestíveis a gente fez o teste, mas eles não têm a capacidade de degradar com tanta eficiência quanto outros cogumelos que são secos, os chamados orelhas de pau aí. Uma coisa que é extremamente importante é que a estação climática influencia muito o processo. E o nosso clima é favorável. Quando você pega uma época de chuva e você acabou de fazer a introdução do fungo na madeira, o apodrecimento é rápido. Perfeito. Mas quando você pega uma época seca, onde o crescimento do fungo é paralisado, você perde essa eficiência. Perfeito. Bom, é um projeto inovador, o Ciência Sem Limites vai voltar aqui num futuro para a gente ver os resultados dessa sua pesquisa. Estamos chegando ao final do Ciência Sem Limites. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse nosso bate-papo? Como a gente mencionou no início, que é uma ciência que poucos fazem, né, uma linha de pesquisa pouco abordada na agronomia, a gente aqui no Centro de Estudos em Cogumelos criou uma micoteca. Micoteca? Exatamente. Eu conheço discoteca, mas micoteca? Micoteca é uma coleção de fungos. Do bem. Do bem, claro, aqui a gente só trabalha com os fungos do bem. Então a gente recebe vários cogumelos da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, começa a fazer o processo de domesticação e vai mantendo essas cepas vivas. E o propósito é o quê? Fornecer a produtores que querem entrar no mercado. Um banco de dados de sementes. Outras faculdades que querem fazer um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado. Então aqui a gente disponibiliza a custo zero para aumentar o conhecimento no país. Parabéns, e quem está nos assistindo e quiser te contactar, ou e-mail ou por telefone, está à disposição, né? Com certeza, pode escrever para a gente ou ligar, será um prazer estar. Muito obrigado pelo bate-papo, professor. Parabéns. A gente que agradece, fica aí meu muito obrigado também. E que as pessoas comecem a consumir um pouco mais de cogumelo, porque é extremamente salutar, né? Isso é muito importante. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, diego.zied@unesp.br. Se você quiser conhecer mais ou contactar via telefone o professor, www.dracena.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. No próximo programa, um novo assunto, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá, espero por você.